Bom dia, quinto ano, turma. Hoje iremos dar início a um dos assuntos que iremos estudar, né, durante o nosso ano. Vocês receberam um PDFzinho onde ele fala sobre o quê? Sobre os alimentos. Para se ter uma boa saúde, dentre outras medidas, é necessário ter uma alimentação balanceada, ou seja, comer de tudo um pouco. Isso porque dessa forma o nosso corpo recebe os nutrientes que precisa para se manter bem na medida certa. Não, estão querendo dizer o que nesse primeiro parágrafo, né? Que devemos comer, né, de tudo um pouquinho para o nosso corpo poder ingerir o que? Todos os nutrientes que ele necessita. Devemos comer todos os dias proteína, carboidratos, gorduras, vitaminas e sais minerais. Elas são encontradas nos alimentos em maiores ou menores quantidades. Então, gente, esses nomezinhos, proteína, carboidrato, gordura, vitaminas e sais minerais, são o grupo dos alimentos. Os alimentos se dividem nesses grupos, né? E esse grupo vai ter alimentos, né, que vai ter um desses componentes em maior ou em menor quantidade. Proteínas são encontradas em alimentos como cogumelo, comestíveis, carnes, ovos, leite e seus derivados, queijo, iogurte, coalhada e manteiga. Alguns alimentos de origem vegetal também são ricos em proteínas. Alguns exemplos são arroz, feijão, milho, lentilha, grão de bico, soja, amendoim, nozes, amêndoa e castanha do Pará, né? Então, foi citado já nesse parágrafo, gente, né? Onde podemos encontrar, né, a nossa fonte de proteína, né? Só que fora esse, ainda existem vários outros alimentos que ele pode conter proteína. Como as proteínas ajudam o corpo a crescer e a se renovar e se manter resistente, alimentos que contêm grande quantidade dessas substâncias são classificados como os alimentos plásticos ou construtores. Vamos entender o que, gente? Os alimentos plásticos e os construtores são quem? São as proteínas, né? Exatamente porque essas proteínas ajudam o nosso corpo o quê? A construção desse nosso corpo. Por isso o nome construtores, né? Ajuda o nosso corpo a crescer. Carboidratos e gorduras, né? Que é outro, né, grupo. Carboidratos e gorduras, também chamados de lipídios. Quer dizer o quê, gente? Você pode encontrar o nome ou gordura ou lipídio, que será a mesma coisa. São classificados como os alimentos energéticos, já que a partir dessa substância, o organismo adquire energia para realizar suas tarefas. Graças a isso e tais alimentos, podemos realizar uma série de atividades todos os dias. Para executar essas funções, primeiramente, nosso organismo utiliza os carboidratos. Eles são encontrados em pães, no macarrão, nas frutas, em vegetais como a batata e a mandioca, em cereais como o arroz, o trigo e o milho, e nos doces. Quando comemos mais carboidrato do que nosso corpo precisa, costumamos engordar, já que nosso organismo, passa a guardar o que sobra em algumas regiões do corpo, como a barriga, o bumbum e o braço. Então, vamos entender, gente, as proteínas são alimentos construtores. E os carboidratos e as gorduras são alimentos considerados energéticos. É através desses alimentos, né, desses carboidratos, dessa gordura, que o nosso corpo consegue adquirir energia, né, para a gente poder o quê? Realizar nossas atividades durante o nosso dia. Qual é o cuidado que a gente tem que ter, né, que devemos ter? É o cuidado de quais carboidratos e quais gorduras estamos ingerindo. A gente tem que procurar o quê? Tanto o carboidrato como os lipídios, né, que é as gorduras, mais saudáveis, né? Tipo, no abacate a gente encontra gordura, uma gordura saudável, né? No coco, uma gordura saudável. O carboidrato, né? A gente vai encontrar o quê? Numa batata, né? Numa mandioca, batata doce principalmente, né? Uma fonte de carboidrato muito rica e saudável. Então, qual é o cuidado que devemos ter? Não é porque os carboidratos quem dá energia que a gente vai se alimentar, né, com os alimentos de má qualidade. A gente tem que saber onde procurar esses carboidratos e esses lipídios, né? Também foi citado aqui onde podemos encontrar, né? Lembrando que também tem algumas frutas que elas possuem esse carboidrato. Quando o nosso organismo tem carboidrato para retirar energia, ele utiliza a gordura para isso. Essa substância é encontrada em grandes quantidades em algumas carnes, como o cupim, na gema no ovo, na manteiga, na margarina e nas amêndoas, no azeite,
nas castanhas e em frituras como batatinha frita e pastel. Assim como nos casos dos carboidratos, comer muita gordura também faz com que a gente engorde e possivelmente desenvolva problemas de saúde. Por isso, apesar desses alimentos serem muito gordurosos, é sempre bom ter moderação. Então, a gente tem os grupos e a partir desses grupos, né, a gente tem que ingerir de tudo um pouco. Só que existem grupos que podemos ingerir em mais quantidade e existe grupo que temos que ingerir em menos quantidade. O carboidrato, né, e as gorduras, por mais que tenham essa função energética, não é um dos grupos que devemos ingerir com muita, né, quantidade, não. Temos que ingerir em menor quantidade e estar sempre procurando carboidratos saudáveis e gorduras saudáveis. Existe ainda um grupo de alimentos classificados como reguladores, que ajudam no funcionamento correto do corpo e prevenção de doenças. São eles, os sais minerais e as vitaminas. Então, os sais minerais e as vitaminas são, né, reguladores. Eles regulam o intestino, eles fazem com que nosso organismo ele funcione melhor. Sais minerais são encontrados na água e em diversos outros alimentos, tanto de origem vegetal quanto animal. Este último caso se explica também as vitaminas. Exemplo de alimentos ricos em sais minerais e vitaminas são carne, ovos, queijo, leite, vegetais, manga, uva, laranja, maçã, melancia, acerola, espinafre, agrião, beterraba, cenoura, pepino, berinjela, tomate, feijão, lentilha, arroz, etc. e azeite. Então, gente, nossos grupos são esses. O que é que podemos perceber aqui no final? Que existem alimentos que eles tanto vão ter proteína, carboidrato, gordura, vitamina e sais minerais. Viu? Um alimento, ele não é obrigatoriamente ele ter só um desses componentes, não, desses grupos, não. Ele pode vir trazendo todos os grupos. A gente pode ingerir alimentos que tenham, né, carboidrato e proteína. Então, a questão aí é a pesquisa. O que é que temos que entender? Que de tudo um pouco devemos ingerir. Né? Lembrando que alguns grupos têm a quantidade adequada, vamos dizer assim, né, de ser consumido. Então, gente, essa é nosso textozinho, né? Resolva a atividadezinha de casa, né? Uma atividade no caderno. Qualquer dúvida, vocês me procurem no privado. Tenham um bom dia.